Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nossos queridos irmãos que estão aí conectados no Facebook, logo mais tarde no YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente, para a glória de Deus Pai. Amados irmãos, abra as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 10, verso 14. Aleluia. João, capítulo de número 10, versículo de número 14. Oh, glória a Deus. O bom pastor. Eita glória. Aleluia. João, capítulo 10, verso 14. Diz a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Oh, glória a Deus. Que palavra tremenda, né? O Senhor Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Oh, glória a Deus. E essa palavra que ele falou, ele cumpriu. Ele deu a vida dele em resgate da minha e da sua vida. Oh, glória. Ele deu a vida dele em resgate de todos. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Paizinho querido e amado, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, ó Pai. Queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor é o bom pastor. O Senhor se entregou por todos nós, Senhor, naquela cruz. Suportou a cruz por amor de cada um de nós, Senhor, sendo nós ainda pecadores, Senhor. E nós Te agradecemos, Pai, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor fez esse sacrifício e não há outro além de Ti, Senhor. Queremos render graça ao Teu nome nessa noite. Queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. E Te pedimos, Senhor da glória, vem receber, Pai, a nossa adoração. Vem receber, Pai, o nosso louvor. Ah, Pai, venha ser exaltado neste lugar, Senhor. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, fala com cada um de nós, Senhor, por intermédio da Tua palavra, que a Tua presença, Pai, possa ser notória, tanto aqui, Senhor, nas nossas vidas, como na vida de cada um que nos assiste nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Te damos graça, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado pela saúde, Senhor. Obrigado pelas vestimentas, Senhor. Obrigado pela água que bebemos, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor da glória. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Pai celestial e não há outro além de Ti. Deus, toma o primeiro e o último lugar aqui, Pai, nesta casa de oração, e abençoa vidas nessa noite. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã, cada ouvinte da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Esta é minha oração, Pai, que eu Te faço e Te agradeço, crendo na vitória do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus.
Vamos louvar a Deus, igreja. Aleluia. Aleluia. Saúdo, amados irmãos, na paz do Senhor. Eu queria te convidar nessa noite, irmão querido, você onde quer que esteja, que nós possamos adorar o Senhor, porque é dele, para ele são todas as coisas. Toda a glória seja dada ao Rei da Glória. Que nós possamos nessa noite nos desprender de tudo aquilo que impede a nossa adoração chegar no mais alto e sublime trono do Senhor. Aleluia. Quem é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que do céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que do céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel, é o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sim pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa ele escreveu. Não despreze
medida Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. E as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Deus tem recompensa para tua casa, para tua vida, para tua família. Que você possa nessa noite pedir para que Ele adentre o seu lar, para que Ele transforme o seu lar, para que Ele te dê forças para continuar, porque a promessa do Senhor é que dias que Ele vai vir para nos buscar. E nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas nós sabemos que Ele vem nos buscar. Então se prepare, pare para adorar, para exaltar o nome santo do Senhor. Em meio a toda a tempestade, em meio a todo o sacrifício, o nome do Senhor precisa ser glorificado. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Aguardo o dia em que verei no céu a luz mais forte que o sol. O céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Ele virá buscar o seu povo. Assim como Ele prometeu, Ele virá buscar. Se prepare, igreja do Senhor. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, pra sempre, ó Deus. Meu coração
Finda guardo eu cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São voos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Aleluia. Ele virá nos buscar, essa é a certeza que nós temos. Essa é a certeza que nós temos que nos preparar, que o Senhor vai vir. Está quase chegando a hora. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, igreja. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos render graça ao Teu santo nome, Pai. Deus, quero Te entregar, Senhor, cada dizimista da Tua casa, aqueles que ofertam na Tua casa, Senhor, que possam ser abençoados poderosamente, que o Senhor, Pai, multiplique as suas finanças, que o Senhor, meu Deus, não deixe faltar nada, meu Pai, na despensa da casa de cada um. Pai, aqueles que não podem, Senhor, contribuir, Senhor, que o Senhor possa abrir portas, Senhor da glória, para que os Teus filhos sejam abençoados também, Pai. Em nome de Jesus, guarda o Teu povo e abençoa o Teu povo, Pai, com toda sorte de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ô glória, quero chamar aqui o nosso irmão Ricardo Filho, glória a Deus, vai estar ministrando a palavra de Deus nessa noite, irmãos. Irmão Ricardo é irmão do Nazareno, glória a Deus, lá de Itapebuçu, da Assembleia de Deus, Templo Central. Vem cá, servo de Deus, aleluia. Fica conectado aí, irmão, porque Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Glória a Deus, vamos orar aqui pelo servo de Deus. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Pai, eu quero Te entregar o Teu filho, Senhor, perante o Teu altar. Te peço a Tua bênção sobre a vida dele nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Faz ele aqui, Senhor, um canal de bênção, Senhor, para nossas vidas, Pai. Fala conosco por intermédio da Tua palavra. Usa o Teu filho com unção, poder, graça e autoridade, meu Deus, dos altos céus. Assim eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos, eu queria fazer uma oração antes de começar. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, o Senhor sabe que de mim mesmo não tenho nada a oferecer a este povo. E se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou passar vergonha.
Mas eu acredito que o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero a tua ajuda, Deus, para entregar nesta noite. Fala com teu povo, Deus, e alimenta-nos através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, confesso que eu fui pego de surpresa e não tem algo muito bem preparado, mas eu aprendi desde muito cedo que você não pode pregar sobre uma coisa que você não vive. E uma coisa que todo crente deve viver, e é o que eu vou falar hoje, é oração. Eu vou falar sobre oração. Prometo ser rápido. Vou usar como base Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo 33, somente o versículo 13, ou melhor, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Vou repetir: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O princípio básico de oração, ou o que é a oração, no meu ver, esse versículo é o que mais define a oração. Tem gente que pensa que a oração é algo difícil, é algo estranho, algo de outro mundo, mas não, é algo bem simples. A oração é simplesmente uma conversa. A oração é simplesmente você pedir ao Pai: clama a mim e eu te responderei. Me pede que eu te dou. Bate e a porta se abre. Busca que você encontra. A oração é simplesmente você pedir e Deus dá. A oração é simplesmente você chegar no seu Pai e dizer a sua necessidade e Ele vai te conceder. João capítulo 15, versículo 7 vai dizer assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É algo que está na nossa mente, que nós podemos pedir qualquer coisa a Deus. Realmente isso é verdade. Mas antes de você sair pedindo coisas a Deus de maneira desregrada, antes de você sair pedindo a Deus tudo que você precisa, há dois requisitos básicos que Jesus pede antes. Ele vai falar: se vocês estiverem em mim. Primeiro, você não pode viver uma vida de qualquer jeito. Você não pode servir a Mamon e pedir coisas a Deus. Ele diz que você não pode servir a dois senhores. Então ele vai dizer logo no começo: se vocês estiverem em mim. Primeiro princípio, tem que ser crente. Tem que crer que Deus existe. Tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem que crer que Ele vai te dar aquilo que você pede. Mas é só ser crente? É só entrar na igreja, aceitar Jesus e agora eu posso pedir qualquer coisa a Deus e Ele vai me dar? Não. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Não adianta apenas vir para a igreja, orar 10 segundos, assistir o culto, glorificar enquanto o pastor prega, glorificar enquanto o irmão canta, e eu vou pedir tudo a Deus. Não. As minhas palavras têm que estar em vós. Foi Ele que falou: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Se você estiver firmado em Jesus, e se você estiver lendo a palavra, não somente ler por ler, mas tirar um tempo, um devocional para você meditar, deixar a palavra entrar em você, deixar a palavra te moldar. As minhas palavras têm que estar em vós. Foi Jesus que disse. Então quando você começa a se firmar em Jesus, e quando você começa a estudar a palavra, e a palavra vai causando uma mudança na tua vida, não somente uma mudança externa, mas uma mudança interior, de dentro para fora, porque quando a palavra entra no teu coração, automaticamente as coisas de fora mudam. Quando você começa a mudar por dentro, automaticamente as coisas de fora vão mudar também. Então você vai andar diferente, você vai falar diferente, você vai pensar diferente, você vai agir diferente. Aquilo que te irritava antes, aquilo que você fazia briga, você não vai fazer mais, porque as palavras de Deus estão em você. Então, temos que estar em Jesus e temos que deixar que as palavras de Jesus entrem em nós.
Mas você pode estar perguntando: mas eu vou para a igreja, eu estou em Jesus, eu sou crente. Mas eu leio a palavra em casa, eu medito, a palavra de Deus entra em mim. E mesmo assim, às vezes eu peço coisas a Deus e Ele não me dá. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz a resposta: pedis e não recebeis. Por que pedimos e não recebemos? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Às vezes, mesmo você estando firme em Jesus, na igreja todos os dias, na oração, na consagração, na vigília, mesmo você estudando a palavra, conhecendo tudo, mesmo estando firme, às vezes tem coisas que você pede que você não necessita. Às vezes tem coisas que pedimos a Deus que é simplesmente por vaidade. Um celular é necessário, mas você exigir a marca do celular é vaidade. Senhor, eu preciso de um celular para ler a Bíblia. Foi a oração que eu fiz. O Senhor me deu um celular, mas eu não exigi marca. Tem gente que ora a Deus e diz: Senhor, eu quero um celular, mas eu não quero qualquer um. Eu quero um iPhone da última geração. E por que Deus não responde? Porque pede mal, para gastar com o vosso próprio deleite, por pura vaidade. O irmão tem um celular bom, quero ter um celular melhor do que o dele. O irmão tem um carro bom, quero ter um carro melhor do que o dele. O irmão se veste bem, eu quero me vestir melhor do que ele. E Deus não responde, porque pedimos por vaidade. Mas há um versículo na Bíblia que nos conforta. Romanos 8, versículo 26. Mesmo que eu não saiba pedir a Deus, mesmo que eu não venha a pedir da maneira certa, mesmo que eu venha a pedir para mim mesmo, esse versículo nos conforta. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ainda que eu não saiba o que pedir, ainda que eu não saiba como pedir, ainda que eu esteja pensando só em mim, há um Deus no céu que sabe. Ele sonda o meu coração, Ele sabe daquilo que eu necessito, Ele sabe daquilo que vai servir para a honra e glória do seu nome. Moisés fez uma oração, se eu não me engano, em Deuteronômio 6. Ele vai orar a Deus e vai dizer: Senhor, permite que eu entre na terra, e permite que eu veja essa boa terra que o Senhor está dando aos seus filhos. E você vai ver a resposta de Deus para Moisés: é não. E ele ora de novo: Senhor, eu quero entrar na terra, eu quero só ver a terra. E o Senhor vai dizer: não. E no último capítulo de Deuteronômio, ou de Êxodo, não, Deuteronômio, Moisés vai subir ao monte, por ordem de Deus. E lá em cima do monte, a Bíblia vai dizer que ele morre. É algo que causa uma certa controvérsia, mas a Bíblia não se contradiz. Moisés morre. Mas de todo Israel que saiu do Egito, de todo aquele povo, se tinha uma pessoa que merecia entrar no Egito, era Moisés. E ele pediu para entrar na terra prometida. Por que Deus não permitiu? Tem um versículo na Bíblia que diz: os meus sonhos são maiores que os teus, e os meus pensamentos são maiores que os teus. Então, ainda que eu peça aquilo que não convém, ainda que eu peça aquilo por puro deleite, o que Deus tem para mim e para você é muito melhor. A Bíblia diz que Moisés morreu, mas eu acredito que ele está vivo. A gente acredita que ele morreu porque ele está na Bíblia. Mas eu acredito que antes de Moisés cair no chão, Deus o ressuscita e o arrebata. Por que eu acredito nisso? O livro de Judas vai dizer que Satanás contendia com o arcanjo Miguel. Ele não contendia pelo corpo, ele não brigava pelo corpo de Moisés. Ele estava perguntando: onde está o corpo de Moisés? Nem mesmo Satanás conseguiu achar o corpo de Moisés. Por que ele não conseguiu achar? Porque Deus o arrebatou ao terceiro céu. Enquanto Moisés desejava algo carnal, algo para o seu próprio deleite, enquanto Moisés desejava simplesmente ver uma terra terrena, Deus leva ele a uma terra celestial, que é muito maior do que aquilo que desejamos. Isso prova que Deus entrega aquilo que nós desejamos de uma maneira muito maior do que planejamos. Agora que eu consegui chamar a sua atenção, eu vou falar sobre oração.
princípios básicos de oração, coisas que acontecem quando oramos. Começando em Lucas 5, versículo 16, que é uma coisa necessária que todos nós deveríamos saber. Lucas capítulo 5, versículo 16, que diz assim: porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. A oração em secreto é algo que todo crente deve fazer diariamente. E é algo que todo crente deve fazer antes de tomar uma decisão, ou antes de falar em público, antes de tomar uma escolha, antes de fazer qualquer coisa na vida do crente, ele deve orar em secreto. Você vai ver que no contexto, Jesus cura um leproso, e a Bíblia vai dizer que muitas pessoas vinham até Jesus e queriam ouvir a Jesus. Muitas pessoas queriam ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Aí o versículo 16 começa com um porém. As pessoas vinham até Jesus, queremos te ouvir. E o versículo 16 diz: porém, ele retirava-se. Se fosse hoje em dia, onde muitos querem pregar, onde muitos querem exibir a sua sabedoria, se viessem pessoas, não precisava ser multidões como vinham até Jesus. Se viesse 10 ou 15, você já queria falar. Você já queria expor as suas ideias, as suas bases teológicas que você aprendeu. Mas Jesus não. Ele retirava-se para os desertos. Por que ele retirava-se para os desertos? Para fazer oração em secreto. E por que ele fazia oração em secreto? Porque eu aprendi essa frase desde cedo. Você não pode falar nada ao público sem antes conversar com o Pai em secreto. Você não pode subir num púlpito para falar alguma coisa que você acha que é certo sem antes perguntar ao Pai se é certo. Você não pode dizer é assim, assim, sem antes dizer a Deus: Senhor, a minha visão está certa? Aquilo que eu estou entendendo do texto é realmente o que o Senhor quer falar à igreja? Então o primeiro ponto da oração, você nunca deve falar sem antes orar em secreto. Você nunca deve falar sem antes perguntar ao Pai, sem antes pedir direção ao Pai. Lucas 3, 21. No começo eu falei que oração é simplesmente você pedir e Deus te dá. É simplesmente uma conversa com o Pai, é simplesmente um diálogo entre pai e filho. Literalmente, não é uma linguagem figurada. Ele realmente é teu Pai, Ele realmente te enxerga como filho, e Ele quer dar aquilo que você necessita. Lucas 3, 21. Quando você ora, o céu se abre para você e Deus manda a resposta. Diz assim, Lucas 3, 21. E acontecendo o que? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Orando ele, o céu se abriu. Não tem uma vez que você vai orar. Muitas vezes a gente pensa que a nossa oração não é ouvida. Muitas vezes, por causa que a resposta demora, a gente pensa que Deus não vai realizar aquilo que eu pedi. Mas a Bíblia nos ensina que quando nós oramos, o céu se abre. Deus não é moco. Numa linguagem bem rude, Deus não é moco para que não possa ouvir a tua voz. Até mesmo aquele gemido baixinho que você dá no quarto, Ele está escutando. Sempre que você ora, o céu vai se abrir. Uma vez eu fui para um culto e eu fui sozinho, fui de carona. E quando terminou o culto, passou algumas pessoas da minha igreja de carro e eles não me levaram e eu fiquei lá esperando o ônibus. E naquele instante eu fiz uma oração bem simples e bem besta, ao que parece aos nossos olhos. Só que Deus escuta. Na hora que passou o carro que poderia ter me levado, eu olhei para o céu e disse: Deus, olha a minha oração, que simples. Eu também não quero mais ir de ônibus, eu quero ir de carro. E naquele momento, o céu se abriu. E quando eu orava virado para cá: Deus, eu não quero mais ir de ônibus, eu quero ir de carro. Quando eu terminei de orar, questão de segundos, eu olhei para o lado, um cara parou do meu lado. E ele disse: irmão, você está indo para o Itapebo-Sul? Vem comigo. Não tem uma vez que você vai orar que Deus não vai te responder. Parece besteira, mas tem muitos outros casos que você vai orar e Deus vai responder na hora. O livro Heróis da Fé conta a história de um homem chamado George Miller.
E aquele livro vai dizer que não tem uma vez que aquele homem orou que Deus não respondeu. Ele sempre anotava o dia e a hora que ele pedia, e do outro lado ele anotava o dia e a hora que ele recebeu. Todos os pedidos que ele fez a Deus, Deus o entregou. Em uma certa ocasião ele foi pregar em uma cidade, e ele estava indo a navio, e o caminho estava todo nublado, e não tinha como chegar na cidade num tempo determinado, não tinha como chegar na cidade no prazo. E ele foi até no capitão e ele reclamou: Senhor, eu preciso chegar nessa cidade porque eu tenho um compromisso com a igreja. E ele disse: como você pode ver, não tem jeito, não tem como eu te levar até lá, porque a neblina está cobrindo o caminho, a gente não sabe para onde está indo. E esse homem, George Miller, ele vai chamar esse capitão para orar. Ele vai fazer uma oração bem simples, besta como a que eu fiz. E ele vai dizer: Senhor, eu nunca cheguei atrasado em nenhum compromisso, e se for da tua vontade, faz com que eu chegue na hora certa. E ele disse amém. E na hora que o capitão ia começar a orar, ele disse: não ore. Primeiro, porque você não crê que Deus pode fazer. E segundo, porque eu acredito que ele já me atendeu. E a biografia conta que quando eles saíram da cabine, não tinha mais névoa, o céu estava limpo, e ele chegou na hora determinada. Porque quando o crente ora, o crente que está firme em Cristo e tem a palavra alicerçada no seu coração, quando ele ora, o céu se abre e Deus manda a resposta. Lucas capítulo 9, versículo 18. Uma pessoa que tem uma vida de oração tem identidade, e o que as pessoas falam sobre ela não influencia no que ela é. Uma pessoa que ora tem identidade, ele é conhecido no céu. E você pode se escandalizar com o que eu vou falar, mas é verdade, ele é reconhecido no inferno. E o que as pessoas falam não atinge, não afeta aquilo que ele é. Lucas 9 e 18. E estando ele em particular, orando em particular, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Quem o povo lá fora diz que eu sou? Logo após orar, Jesus pergunta: quem eles falam que eu sou? E os discípulos lhe respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és algum dos profetas que ressuscitou. E Jesus vai dizer: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus orava e Jesus tinha identidade. O povo chamava ele de profeta, mas alguns chamavam ele de Beuzebu. Alguns chamavam ele de demônio, diziam que ele era cheio de demônio, diziam que ele era samaritano. Mas isso que o povo falava não influenciava naquilo que Jesus era. Ele era filho. Hoje em dia nós somos rotulados por alguns títulos que já estamos até acostumados. Nos chamam de crentes, nos chamam de evangélicos, nos chamam de protestantes, mas nenhum desses nomes está na Bíblia. A Bíblia diz que somos cristãos, e a Bíblia diz que somos filhos. A revista nos chama de evangélicos. A revista O Povo, quando você aceitou Jesus, disse que você entrou para a lei dos crentes, mas não é isso. Você agora foi adotado e você agora é filho de Deus. Você não é crente, você não é evangélico, você é filho. E as pessoas podem olhar para você e podem dizer: como é que pode uma pessoa que bebia, uma pessoa que fazia tudo de ruim, uma pessoa que matava, uma pessoa que vivia a pior vida possível, como pode agora você, nessa lei dos crentes, querer mudar? Você ainda é um beberrão, você ainda é uma pessoa má, você ainda é um pecador. Mas aquilo que as pessoas falam não atingem um crente que ora. Um crente que ora sabe que ele é filho. O pai olhou para Jesus e disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. O pai olhou para Davi e disse: achei meu servo que vai realizar tudo que meu coração deseja, meu servo Davi. Deus vai olhar para Satanás e vai testemunhar de Jó no céu, e ele vai dizer: o meu servo Jó.
Você tem identidade, você tem uma identidade no céu. Você tem um nome que é escrito no livro da vida. E aquilo que o povo fala ou deixa de falar de você, deixa eles falarem. Não vai atingir nada em você. Não vai influenciar aquilo que você é, aquilo que o Pai te deu e aquilo que Deus escreveu sobre você. Porque a Bíblia diz que Ele escreveu sobre mim no seu livro, ainda antes que meus dias fossem contados. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que Ele me elegeu nele, ainda antes da fundação do mundo. E Ele nos predestinou para filhos. Não somos cristãos, ou melhor, não somos crentes, não somos evangélicos. Isso é o que o mundo diz. Nós somos filhos, nós somos cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo. Lucas capítulo 9 ainda, versículo 28. E eu encerro. Quem vive uma vida de oração é diferente do mundo. Complementando o que eu disse antes, que quem ora tem identidade. Quem vive uma vida de oração é diferente do mundo. Lucas 9, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu o monte a orar. Versículo 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. Quem ora, ele é diferente do mundo. Quem ora é luz. Antes éramos trevas e andávamos em trevas. Antes éramos filhos da desobediência. Antes éramos pecadores. Antes éramos ovelhas desgarradas. Hoje em dia não. Hoje em dia você é filho. E hoje em dia você estando firme em Jesus e tendo a palavra de Jesus fincada no seu coração, você é diferente do mundo. Você pode observar, e eu acredito muito que você já passou por isso, de uma pessoa olhar para você e dizer: irmão, onde fica canto tal? Ele não te chama pelo nome. Ele não vai te chamar de uma maneira que chamam a todos. Ele vai te chamar de irmão, porque você é diferente. Uma pessoa que ora, ela é diferente. Ela tem um brilho do Espírito Santo. Uma pessoa que ora e se veste diferente, fala diferente. As pessoas olham e dizem automaticamente, elas nem pensam muito, só pelo teu jeito de falar. Só você chegar: irmão, eu quero isso, num supermercado, eles já vão pensar: esse aqui é crente, esse aqui é cristão, esse aqui é diferente do mundo. Ele não anda em bebedeiras, ele não anda em festas, ele não anda fazendo o que não deve, ele anda certo, ele anda por um único caminho, e ele vive uma vida de retidão. Esse aqui é crente porque ele fala diferente. Esse aqui é crente porque ele tem um brilho diferente. Esse aqui é crente porque quando ele falava o meu coração ardia. Esse aqui é crente porque quando ele conversou comigo, eu me senti constrangido pela minha maneira de viver. E quando eu sentei do lado dele para conversar apenas 5 minutos, eu vi que a minha maneira de viver era errada. E eu vi que a maneira certa é que ele vive. Porque quem vive uma vida de oração é diferente do mundo. E no capítulo 11, versículo 1, além de ser diferente do mundo, é exemplo para muita gente. Versículo 11, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. As pessoas, de tanto olhar a sua maneira de viver, de tanto olhar a sua vida de retidão, a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir, vai chegar um ponto que elas vão dizer: eu não aguento mais viver da minha maneira. Eu não aguento mais fazer o que eu faço. Eu não aguento mais ir pelo caminho que eu estou indo. Eu quero ser como o irmão. Eu quero ser como ele, porque ele é diferente. Ele é respeitado. Um crente é respeitado. E as pessoas vão começar a chegar a você e vão dizer: me ensina a fazer o que tu faz. Em um certo versículo, eu não lembro bem, uma profecia vai dizer que as pessoas vão chegar nos judeus e vão agarrar nas orlas das suas vestes e vão dizer: leva-nos com vocês,
porque sabemos que aquele Deus a quem vocês servem é o verdadeiro Deus. Haverá um tempo que depois de todo o seu esforço, haverá um tempo que depois de você se negar, depois de você abandonar a sua maneira de viver, depois de você mudar totalmente o seu caráter, haverá um tempo que vão olhar para você, vão chegar até você, segurar no seu braço e vão dizer: irmão, me leva para a tua igreja, porque eu sei que o Deus que tu serve é o Deus de verdade. Porque antes tu vivia de uma maneira incorreta e hoje tu vive certo. Antes ninguém te respeitava, antes ninguém ouvia tu falar. Hoje em dia as pessoas param, hoje em dia as pessoas te olham com admiração, as pessoas te respeitam. E eu quero ser como você. E de tantas pessoas verem você vindo para a oração de manhã, de tantas pessoas verem você em meio à luta, você não tendo o que comer, não tendo trabalho, não tendo transporte, as pessoas vendo o sorriso no teu rosto e um brilho diferente, uma felicidade verdadeira, não aquela felicidade causada pela prostituição, pela bebedeira, que acaba no outro dia, mas uma felicidade vinda do céu, uma felicidade que você não consegue se conter, e você não consegue falar sem sorrir. E quando as pessoas veem você na dificuldade, veem você passando pela prova, veem você glorificando a Deus, eles vão chegar até você e vão dizer: eu também estou em dificuldade, mas eu sei que o Deus que tu serve é um Deus de verdade. Eu sei que um Deus que tu serve, Ele dá alegria verdadeira. Eu sei que o Deus que tu serve faz prosperar. Eu sei que o Deus que tu serve, Ele muda a vida da pessoa. Eu sei que o Deus que tu serve faz com que fiquemos respeitáveis. Eu sei que o Deus que tu serve habita em você. E eu conheço que Ele é o Deus de verdade. E eu quero ser como você. Me leva para a igreja contigo. Me ensina a ler a Bíblia. Me ensina a orar. Me ensina a glorificar a Deus. O que é isso que vocês fazem na igreja que eu não entendo? Me ensina, porque eu quero ser como você. Porque um crente que ora, uma pessoa que ora, uma pessoa que está firme em Cristo e na palavra, e essa pessoa vive uma vida de oração e de retidão, essa pessoa é exemplo. Eu aprendi uma coisa desde cedo, e uma frase que eu guardo no meu coração, que uma pessoa cristã, ela deve pregar tanto, escute bem, ela deve pregar tanto, que se necessário, ela fala. Um crente verdadeiro, ele deve pregar tanto, que se for necessário, ele abre a boca e fala. Porque a maior pregação não é aquela que eu subo no púlpito e leio um texto e conto a história e aplico. Essa não é a maior pregação. É fácil, qualquer um pode estudar uma palavra, vir aqui e falar. É fácil, qualquer um pode ir lá na praça, falar de Jesus e dizer que Ele é bom. Isso é fácil. O difícil é você viver aquilo que você prega. O difícil é eu falar sobre oração e quando chegar em casa eu orar. Isso é difícil. Você vai ver em Êxodo capítulo 3. Vou dar uma de doido agora. Você vai ver em Êxodo capítulo 3. Uma coisa que não tem vida. Uma coisa que não fala. E essa coisa que não fala e que não tem vida, ela vai converter um homem. A Bíblia vai dizer que Moisés passou por uma sarça e essa sarça estava pegando fogo. E a Bíblia vai dizer que ele passou direto. A Bíblia não fala isso claramente, mas ele passou direto porque a Bíblia vai dizer que ele falou consigo mesmo: eu vou me virar e vou ver essa grande visão. Ou seja, ele ignorou no começo. A sarça ardendo é um crente quando vem para a igreja no começo. E naquele primeiro amor, ele quer viver diferente. E naquele primeiro amor, ele quer estar na igreja todos os dias. Naquele primeiro amor, ele passa a ser exemplo. E Moisés, ignorando aquela sarça pegando fogo, é as pessoas do mundo que olhou para você no começo e disse: não vai durar um mês. Menos, não vai durar uma semana. E essas pessoas disseram: muitos já entraram na igreja e não passaram muito tempo. Muitos entraram na igreja e queimaram assim como você. Muitos entraram na igreja e iam para a oração assim como você vai, e frequentavam todos os cultos como você faz, evangelizavam como você evangeliza, mas não durou muito tempo e você também não vai durar muito tempo. E a Bíblia vai dizer que Moisés passou e voltou, e em determinado momento ele começa a se incomodar com aquilo. Em determinado momento ele vai olhar para aquela sarça e vai dizer: toda sarça que queima, ela se acaba rápido. Toda sarça que pega fogo, ela se acaba, ela se consome, e aquele fogo não serve de nada.
como muitos olharam para você e disseram: todo mundo faz isso no começo, mas depois de um tempo vai sair. E ele vai olhar para a sarça, e quando ele se aproxima da sarça, espero que você me entenda, a sarça não fala com ele. Quando ele se aproxima da sarça para ver aquilo que a sarça estava vivendo, para ver aquele fogo que ardia na sarça, a sarça não fala com ele. A Bíblia vai dizer que uma voz de dentro da sarça fala com Moisés. Ele vai dizer: não te chegues até aqui, Moisés, porque tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Uma pessoa que vive uma vida de oração e tem identidade, uma pessoa que vive uma vida de oração e o céu se abre quando ele fala, uma pessoa que vive uma vida de oração e aquilo que as pessoas falam não atingem ele, uma pessoa que vive uma vida de oração e é exemplo, ela não precisa falar. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer do pecado e do juízo. E quando você ora e vive uma vida de retidão, as pessoas olham para você e Deus fala no coração delas: é isso que eu quero para a tua vida. Foi isso que eu escrevi para você ainda antes de você nascer. Tem gente que pensa que quando nós nascemos, Deus olhou para a gente e disse: nasceu, o que é que eu vou fazer agora? Mas não, Ele já tem todo um plano traçado para a tua vida. Não é predestinação. Não é que aquilo que eu vá fazer, certo ou errado, eu vou acabar na vontade de Deus. Não. Ele tem um plano para a tua vida. Ele escreveu bênçãos e mais bênçãos. Ele queria te abençoar e te fazer prosperar. Mas devido às suas escolhas, devido às nossas escolhas, não estamos vivendo no centro da vontade de Deus. E simplesmente porque não estamos em Cristo. Simplesmente porque a palavra de Jesus não está em nós. E por isso que muitas vezes oramos e nossa oração não é ouvida. Então, venhamos a olhar para Deus hoje com uma maneira diferente. Venhamos olhar para Jesus hoje como um irmão, que é o que Ele é. Venhamos olhar para Deus como um pai, que é o que Ele é. E venhamos orar a Deus. Venhamos viver a palavra. Venhamos a ser exemplo, para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Isso aqui que ele falou, esse jovem, é o que eu sempre falo para a igreja. Não adianta pregar com muito R, com muito S, se não viver a palavra. O mais importante, irmãos, é a gente viver a palavra. É você subir no altar, no púlpito, você pregar, você viver aquilo que você prega. É você falar de oração e ter uma vida de oração. É você falar de evangelismo e ser um evangelista. É você falar de amor e você ter o amor de Cristo na sua vida. Então, guarda esta palavra no teu coração, meu querido. Palavra abençoada a respeito da oração. O crente que ora, o céu se abre. Oh, glória! Aleluia! Quem aguenta mais uma bênção aí? Levanta a mão para o céu no nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo venham a ser com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e glórias a Deus. Aleluia.